aí, minha galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? O Bahia no dia de ontem meteu 3-0 no Galícia na Fonte Nova e assume definitivamente, até agora, eu falo definitivamente até a terceira rodada, porque ninguém pega mais ele aí. O Bahia está na primeira posição do Campeonato Baiano, independente de qualquer outros resultados que venham pela frente. Bom? Quem poderia igualar ali, empatou no dia de ontem, que foi o Barcelona. Vamos ver aqui? Vamos aqui, pronto, já estou aqui na página. Barcelona empatou com a Jacuipense de 0-0 no dia de ontem. E isso era o time que poderia fazer 9 pontos, já que tinha ganho os dois jogos anteriores, não foi? E aí o Bahia assumiu, sem ninguém na sua retaguarda, a liderança do Campeonato Baiano. A classificação até hoje ficou assim. O Bahia 9 pontos, 3 jogos, 3 triunfos. O Barcelona 7 pontos, 3 jogos, 2 triunfos e 1 empate. Era quem poderia o quê? Igualar o Bahia. Não igualou, o Bahia é absoluto. E no dia de ontem, além disso tudo, teve a estreia do Romão, né? Mas vou dizer aqui o que eu achei. Achei bom jogador. Achei bom jogador, assisti todo o jogo. Cada vez que ele pegava na bola, era aquele cara que parecia que tinha 30 anos de futebol. Pegava na bola, olhava, dava aqueles passes, não só pela lateral, mas dava enfiado assim no meio, dava aquela bola aí, cruzando 3, 4 jogadores do Galícia para o nosso jogador do Bahia. Era aquele cara que indicava com o dedo pedindo a bola, era aquele cara que naquele momento estava aqui, no outro momento estava lá na ponta já cruzando bola. Cruzou as duas bolas com perfeição. Gostei muito do que vi do jogador, certo? Então, em termos de troca, o Bahia fez a troca ótima, não só pela questão de mercado, por questão de idade e a qualidade, né? E a independência do jogador de estrear e se dizer assim, eu vim para ficar. Eu sou um lateral, estou aqui para ficar. Se cuide, Gilberto. Esse cabrinha vai dar muito trabalho. Graças a Deus. É bom que a gente tenha assim, né? E no dia de ontem, também na escalação de Rogério Ceni, ele fez uma escalação já colocando o time principal, né? Uma base do que ele quer, né? Quase 90% do time principal, dando aquela folga aos meninos, que já tinha feito 2 jogos anteriores, para dar um descanso um pouquinho aos meninos, e trazendo o grupo para entrar para fazer jogo-treino. Porque desde que o time principal do Bahia se apresentou, só está treinando. Ainda não tinha feito um jogo. Mas não bastava ser um jogo com os meninos lá no treinamento. Precisava ser um jogo de 3 pontos. Precisava voltar ao estádio de futebol. Até porque no próximo final de semana tem Bavi, né? O Bahia vai pegar o Vitória. Mas durante a semana tem jogo do Bahia. Tem jogo do Bahia durante a semana. Deixa eu trazer para aqui, mais isso aqui para você ver. Acho que é terça-feira o jogo do Bahia. É terça-feira? Deixa eu ver aqui se é terça-feira mesmo. Porque aqui muda. É isso. Terça-feira, às 19h15, Bahia e Barcelona. O Bahia vai enfrentar o Barcelona. E, na quinta rodada, às 16 horas, tá aqui dizendo, Vitória versus Bahia. Às 16 horas, no domingo. Então, o Bahia tem que continuar brigando para ser o primeiro do grupo, trabalhar para isso, para que traga para a Fonte Nova a final do Campeonato Baiano. Hoje, o Vitória só tem 2 pontos, não marcou nenhum gol, e joga hoje com quem? Com o Porto lá. Não é fácil, não se engane, o Porto lá não é fácil. O Vitória vai enfrentar o Porto lá, e 2 jogos, 2 pontos sem marcar nenhum gol. E o Vitória aqui, daqui a pouquinho, deixa eu ver aqui direitinho, o Vitória enfrenta o Porto. Deixa eu botar aqui se a escalação do Vitória já está por aqui. Deixa eu ver aqui a escalação do Vitória. Deixa eu ver, tá aqui. Pronto. O Vitória que deve entrar em campo com Yuri Sena, Edenilson, Ivan e Diogo Silva, Paulo Roberto, José Breno, Dudu e Felipe, Vieira, Pablo, Felipe Cardoso e Laio. Repetindo, vamos lá devagarzinho. Yuri Sena, Edenilson, Ivan e Diogo Silva. Yuri Sena,
Edenilson, Ivan e Diogo Sena. Aí vem Paulo Roberto, José Breno, Dudu e Felipe Vieira. Pablo, Felipe Cardoso e Lion. Técnico Rodrigo Chaga. Entendeu? Já o Porto, Matheus Cabral, Saulo, Anderson Bandeira e Everton Dias e Peu. Igor RT, Pedro Lima e Luan. E na frente, Bruno Ferreira, Ítalo e Darcon Santos. Técnico Sandro Duarte. Jogo marcado para hoje, dia 18, às 16 horas. Arbitragem Bruno Pereira Vasconcelos. Ok? Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro. Daqui a pouquinho, ó, tá ali, ó, às 16 horas, Porto e Vitória, Vitória e Porto. Vou acompanhar esse jogo também. Eu vou acompanhar os dois jogos. O Barcelona, que no dia de ontem empatou, tá bom? Era o único time que poderia encostar no Bahia. Mas joga muito bem. Joga muito bem esse time do Barcelona. Não se engane, não. Tá jogando bem. Dá um trabalhozinho, esse time do Barcelona. Dá um trabalhozinho. Não é por nada que ele está ali na segunda colocação da chave. E o Bahia é trabalhar essa semana para se preparar para o jogo do Vitória. E a intenção, mais, de ter colocado os jogadores que já são a base, o esqueleto do time do Bahia, a intenção era pensando realmente no jogo domingo. Trazer para esse jogo. Acredito que durante a semana vai colocar os meninos, de novo, né? Acredito que coloca os meninos, jogo aqui dentro de casa, o Bahia deve colocar os meninos para fazer esse jogo que é o jogo contra tem aqui, a gente esquece, né, pai? Vai passando todo o jogo aqui, que é o Barcelona, que é o time que está ali brigando com o Bahia na ponta de frente, que é o Barcelona. O Bahia pega ele, acredito que vai pegar aqui dentro de casa, e dentro de casa, mais uma vez, tem que fazer valer o mando de campo. É a quarta rodada de 9 jogos, esse é o quarto jogo do Bahia, Bahia e Barcelona. Você vai colocar o time normal que vai jogar no domingo contra o Vitória, é uma coisa. Mas esse jogo é terça-feira, né? Depois da manhã, acredito que a intenção é colocar os meninos por completo ali, ou colocar o time principal por completo, porque veio o Bavi na sequência. Certo? Já que a maior parte do time principal do Bahia jogou no dia de ontem, pode querer dar um descanso, né? E aí trazer para o Bavi. Uma outra coisa que foi uma surpresa boa para mim, o Eric. O Eric está se soltando, sendo aquele cara que a bola no pé dele, sabe o que faz, dentro da área também sabe fazer. Ele está voltando de contusão, que ficou muito tempo afastado no ano passado, por questão de contusão, está voltando e voltando aos poucos, e esse aos poucos está dando o que falar. Eric está voltando bem. Então, quer dizer o seguinte, que o Bahia está bem. Campeonato baiano, eu sempre digo, não é o meu forte, nunca foi, jamais será. Mas nesse momento, o que o Bahia está pretendendo fazer é um bom negócio. É um bom negócio. Está servindo para isso. Porque antigamente o Bahia contratava jogador em janeiro para disputar o ano todo. Aí tinha o Campeonato Baiano, que não servia para nada. Aí não se sabia fazer um teste se os jogadores que contratou em janeiro para começar o Campeonato Baiano, se era um jogador que durante o ano ia render. Aí esses jogadores ficavam no Campeonato Baiano aqui, a gente ganhava o título, ou na pior das hipóteses era vice, e a gente dizia, pô, ganhamos o título, estamos com o time botando para alinhar. Bahia e Vitória, Campeonato Baiano, não serve para medir teste para Campeonato Brasileiro, para Libertadores, para Sul-Americana, para Copa do Brasil, não mede. Então agora o Campeonato Baiano pode estar servindo para quê? Para a gente fazer o teste, o laboratório dos jogadores, da minutagem, da confiança aos jogadores, os meninos estão entrando em confiança, fazer o jogo treino com o time principal, para um time como o Bahia, que tem 2 times, pode fazer essa mesclagem no Campeonato Baiano. Pode tirar essa ideia, quem precisa de 15 minutos, quem precisa de 30, quantos minutos você jogou, Campeonato Baiano. Está servindo agora para isso. E não para o que era o passado,
que o Bahia contratava o jogador, e esse jogador ficava aqui o ano todo, aí ganhava o Campeonato Baiano, dizendo, estamos com um grande time. Quando chegava no Campeonato Brasileiro, aí pau, brigando na zona de rebaixamento. Hoje, não. Hoje o Campeonato Baiano serve para isso. Quando terminar o Campeonato Baiano, o Rogério Ceni vai dizer, olha, se pintar negócio para Paulo, para José, para João, para Maria, pode negociar. Não me interessa. Vamos contratar jogador para cumprir, para jogar ali dentro. Valeu? Então é isso que a gente quer. Hoje, daqui a pouquinho tem Vitória. Vou ficar ligadinho no Vitória, também no jogo do Vitória. Então um abraço a todos vocês. Obrigado, que Deus proteja. E que venha na terça-feira mais 3 pontinhos. Certo? Quem não aguentar porrada que se deite. E é o Barça que vai cair na porrada e vai se deitar. Obrigado a todos.